Olá pessoal, eu sou a Natália Alencar e esse é o videocast Um Passo Além em Nutrição, com conteúdo para famílias sobre alimentação e nutrição na infância. Hoje temos a honra de receber o Dr. Fábio Baiocco, médico pediatra, com pós-graduação em neurologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e tem pós-graduação em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston. Dr. Fábio, seja bem-vindo e muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Sabemos que a fase da infância é uma fase onde as crianças constroem força muscular, equilíbrio, desenvolvem a linguagem e também é um período onde é desenvolvido o emocional. Elas começam a falar as primeiras palavrinhas, ou seja, formar o vocabulário. E nesse sentido, Dr. Fábio, eu gostaria de perguntar como que se dá o desenvolvimento cognitivo da criança nesse período da infância? Obrigado pelo convite, Nath. Eu acho que é importante ressaltar e explicar um pouco para as pessoas que podem ter o contato, né? Como é que alguém que fez a pediatria e depois neurologia infantil pode linkar assuntos relacionados com a nutrição. Então, eu tenho algumas paixões que sempre existiram. Então, desde a época da faculdade que eu fiz a medicina, já pensando na pediatria, depois da pediatria na neuroinfantil. Mas nos primeiros anos de trabalho, vamos dizer assim, pós concluídas as formações, a nutrologia infantil e o comportamento começaram a me chamar a atenção. A nutrologia, porque eu fiz parte de um programa de residência médica no seu início, onde tinha que ser feito os inúmeros papéis dos profissionais pediatras dentro do hospital. Então, desde do acompanhamento do residente, a questão da teoria, ambulatório. Então, chegou um determinado momento onde a gente tinha que conversar com os residentes sobre a questão da nutrição, então, aleitamento materno exclusivo, e na impossibilidade, o que deveria ser a conduta escolhida. Então, naquela época, eu peguei o códex, peguei todas a questão dos constituintes do leite, a gente estudou um pouco sobre os papéis, estudamos as fórmulas, para saber o que era a importância de cada componente. E dali surgiu uma questão de uma paixão pela nutrição, né, da nutrologia ligado à questão do desenvolvimento. Respondendo a tua pergunta, o desenvolvimento ele vem bem antes, porque a gente precisa de alguns pilares para consolidar esse desenvolvimento. O Lancet, em 2008, pela questão da desnutrição no mundo, né, lançou aquele papel do papel dos 1000 primeiros dias na vida de qualquer criança, que é do período da gestação, da concepção, até o final do segundo ano de vida. Que hoje ele pode ser até estendido, porque depois a gente pode conversar sobre outros temas, por exemplo, microbiota, que a gente sabe que não para mais desses 2 anos, e por isso que tem esse lastro que poderia ser até os 5, 6 anos, aumentando, né? Mas existe um papel fundamental já na formação deste pequeno ser. Então, o papel dos pais e da saúde paterna e materna na qualidade do embrião, do concepto, e depois da criança. Né? A gente acaba, às vezes, dando muita importância para a saúde materna, esquece do pai, mas os 2 gametas são importantes. Depois tem toda uma questão do ambiente intraútero. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, perguntas, né? Tipo, a criança sente coisas que acontecem com a mãe? Provavelmente sim. Tá? Por quê? O estresse da mãe, um ambiente conflituoso, mudança de frequência cardíaca, tá? Tom de voz, uma série de hormônios que a mãe libera influencia o feto, tá? Mas da questão cognitiva e aprender, o pessoal em Stanford ou na Califórnia, não relembro quem foi, eles queriam saber quando é que a gente começaria a aprender, tá? Então, teve uma pesquisa onde eles pediram para um determinado grupo de mães, quando chegasse ali perto do 4º mês, porque eles acreditavam que poderia ser quando o sistema auditivo ele começa a ser formado, que poderia começar a influenciar, porque aí tu tem um estímulo, né, para poder aprender, um dos sentidos, que colocassem fones para as crianças, para os bebês dentro da barriga escutar. Depois, eles pegaram esse grupo de mães, depois que as crianças nasceram, e um grupo de mães que nunca tinham botado música, e pediram para elas repetirem, tá? E o que elas notaram? Que aquelas crianças que nunca tinham escutado música, não aconteceu nada de diferente. Mas aquelas crianças que lá no 4º mês, frequentemente estavam expostas ao som, e sempre ao mesmo som pela mãe, quando elas escutavam uma música diferente do que elas estavam acostumadas da barriga, não acontecia nada.
mas colocava o mesmo som que estava dentro da barriga e elas se movimentavam mais, elas aumentavam o batimento cardíaco. Então, eles concluíram que o quê? Provavelmente a gente começa a aprender desde o 4º mês. Então, a importância do papel nutricional dos pais para formar esses gametas, depois todo o período de uma gestação da mãe complementando algumas coisas de nutrientes de boa qualidade, porque tem uma questão formadora, e depois os primeiros anos de vida. Eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Dos papéis, né, do DHA na formação constituinte, tu está falando de nutrição e desenvolvimento, né? A criança ela tem capacidade de sintetizar DHA, né, depois da 48ª semana. Então, depois, até eu ter as 48 semanas corrigidas fora da barriga, né, eu ainda estou recebendo aquilo que era a minha mãe que recebia. Tá? Então, um papel, por exemplo, da nutrição, já no desenvolvimento dentro da barriga como constituição, né? Certo? Então, dessa maneira, é importante, por exemplo, a mãe e o pai cuidarem da sua saúde, para que isso vai estimular um desenvolvimento cognitivo melhor e também dar estímulos, um ambiente familiar, né, mais tranquilo ali para a criança, que tudo isso são fatores que podem influenciar no desenvolvimento cognitivo dela, que já vai iniciar ali durante a gestação. E falando sobre esse desenvolvimento cognitivo, né, o desenvolvimento de habilidades, nós sabemos que existem os marcos do desenvolvimento, que são os marcos esperados para cada faixa etária da criança. O senhor poderia comentar quais são os principais marcos do desenvolvimento nesse período da infância? Natália, assim, é muito importante, eu acho que é um serviço de utilidade pública, tá? O que acontece? Os marcos, eles sempre foram baseados ao que o controle das doenças, né, o Centro de Controle das Doenças dos Estados Unidos, lá o CDC, ele sempre foi o órgão, vamos dizer que sim, que delineava algumas condutas, tá? Junto com a Sociedade Americana de Pediatria. No tanto que o ano passado, em março, né, na Pediatrics, que é o Jornal de Pediatria dos Estados Unidos, foi publicada uma nova revisão dos marcos, né? E aí, que eu tive até a oportunidade de talvez ser um dos primeiros a ter traduzido, né? Porque faz parte do desenvolvimento. Eu posso até contar, porque foi uma pergunta de uma mãe. Eu disse, acho que vou ter que estudar porque alguma coisa eu tô. E eu comecei a ir atrás e em 15 dias eu sabia que tinha lançado os marcos. No tanto que existem grandes marcos motores, né? Então, tu perguntar assim, algumas coisas do desenvolvimento que são muito simples para qualquer pai ou mãe que vai seu filho, né? Tem o sorriso social ali pelo 3º, 4º mês, que a criança sorri. Sustento cefálico, quer ficar com o pescocinho duro. Depois, entre os 6, eu estou falando de crianças a termos e os prematuros tu pode corrigir. Depois dos 6 aos 9 meses, a questão de estar sentado, tá? Tem que estar sentado, sem apoio. E aí eu vou só fazer uma vírgula. Então, por quê? Essa é uma das coisas que é um sinal de prontidão, inclusive, para a criança começar a introdução alimentar, tá? A criança, para começar a introdução alimentar, tem que estar sentando sozinho, tá? Então, tem várias crianças que aspiram, fazem uma série de consequências porque não estavam preparadas. Por isso que, por exemplo, o prematuro, quando tu corrige para só depois lá né, a idade corrigida, né, inclusive sentando para poder começar a introdução alimentar. Tem um marco que não é marco, que todo mundo fala do engatinhar, que o engatinhar não é um marco, né? Ah, eu não certo? sabia. Não é um marco, tá? Depois do sentar sozinho, que é dos 6 aos 9 meses, é o deambular. Então, sem apoio. O que vai acontecer entre 1 ano e os 18 meses? Que seria, né, aquele período que a criança começa a dar os primeiros passinhos, sozinho, sem segurar, às vezes segura nos móveis próximos. Mas o caminhar sozinho tem que ser entre 1 ano e um ano e meio, tá? Sempre quando eu falar isso, as crianças nasceram de tempo, né? Por que eu digo isso assim? Porque se eu tiver uma criança que tiver qualquer atraso diferente da causa, sou um prematuro, tive um tempo hospitalizado, porque eu tinha uma formação, tive que fazer uma correção. Então, vou dar um exemplo, pé arroba, que tem que colocar os distratores, que às vezes fica com aqueles distratores, tem uma série de coisas posicional. Tudo bem. Essas crianças que talvez tivessem tudo para não, entre aspas, dar certo, pegam um ambiente onde as famílias estimulam e recuperam e fazem tudo. E tem crianças extremamente saudáveis no sentido de ter tudo em um ambiente que não é estimulador e ela perde capacidade. É que nem a gente tem um diamante onde a gente não lapida,
tá? Entendi. Porque a gente fica achando que é só os marcos. Não, a família tem um papel importante nisso. Palavras, né? A construção das palavras tem toda uma série de... Uma construção, são etapas. Começam os grunhidos, né? Que fala rolhos, depois uns balbucios, depois é monossílabo, dissílabo, até que talvez comece as primeiras palavras no primeiro ano. Tanto que E a família conversar com a criança, isso vai contribuir para que ela tenha esse melhor desenvolvimento ou comece a falar mais cedo? Sim. Eu só não posso me perder. Mas eu volto. Tem, porque o pai é o primeiro modelador da criança, né? Então, o papel da família desde pequeno, seja com música, seja contando história, seja conversando com o seu filho, é estímulo, né? Não é a criança que vai estar na frente de uma tela que vai ser estimulada, tá? Posso até, eu pulo e volto. Então, eu posso dar um exemplo. Dos 2 aos 3 anos, as crianças precisam ver expressão facial, tom de voz, tá? Então, eu vou construindo o repertório para poder me comunicar com outra pessoa, porque eu convivi com inúmeras pessoas, onde cada uma tinha a sua maneira de falar, a sua expressão verbal, não verbal, o seu tom de voz. Então, a criança precisa, em algum momento, imitar. E para imitar, tem que estar rosto no rosto. Isso já começa desde cedo, tá? Tanto que, talvez o principal, que eu falei do marco motor, né? Até entre 1 ano e 1 ano e meio caminhar sozinho, né? Porque depois entra subir, descer de uma escada, né? De um sofá, de uma cadeira. Mas, por exemplo, com 1 ano e meio, a criança tem que ter 3 palavras nítidas. Então, não é ao, tá? Não é bu, tá? São nítidas além de papai e mamãe, né? Depois chega aos 2 anos, onde a comunicação... Tem uma série de comportamentos que vão mudar, porque aí acaba se misturando um pouco do desenvolvimento, o que é um pouco neurológico e um pouco muito que é a questão de comportamento, porque tem mudanças, né? Que vão entrar, que... Aí nós vamos nos estender, mas eu falo, né? Que, por exemplo, a birra dos 2 anos, né? É uma coisa inata de qualquer criança. A birra dos 2 anos nada mais é do que o quê? A junção de o quê? Uma criança que caminha, se mobiliza muito mais para os lugares, sem precisar do cuidado dos pais e da mãe. Teoricamente, ela aumentou a comunicação, aumenta o vocabulário, expressão, e ela começa o quê? Ela vai querer, perto dos 2 anos, demonstrar aquilo que ela sente, que ela deseja, tá? Então, Sim. ela vai querer, talvez, escolher o brinquedo, a roupa, a comida. E ela começa a não saber lidar com a frustração. E ela começa através do seu comportamento. Então, todas as crianças vão fazer mais ou menos. Quem não sabe, às vezes, lidar são os pais. Por quê? Tu falou da questão do falar. Desde pequeno, de pequeno como moderador, é papel dos pais auxiliar a criança. Então, uma determinada idade, eu pegar 2 brinquedos e dizer, filho, com qual que tu quer brincar? Com esse ou com esse? Não ter 10 para ele escolher. Pego 2 peças de roupa e digo, filho, qual que tu quer? Tu quer essa ou essa escolher? Por quê? Ou a fruta? Porque quando a gente trabalha a escolha, a gente também trabalha deixar de ter algo. Tá? Então, é um pensamento além. Não é dizer ele escolher, tu quer essa roupa que é azul ou essa roupa que é amarela? Não. Tu está construindo um pensamento que eles... Com o tempo, ele vai saber que quando ele escolheu o azul, significa que ele deixou o amarelo, ele abriu mão do amarelo. Isso é saber perder, saber escolher, saber se frustrar. Sim, tá? Isso vai ajudar também no desenvolvimento dele. Porque nessa época, além dessas mudanças de poder se expressar, a criança entra, e aí tem um estudioso sobre o comportamento que tem algumas correntes, né? Então tem um psicólogo que é o Piaget, que a criança entra numa fase que o quê? Que ela é egocentrista. Né? Então, ela é egocentrista no sentido de que tudo é dela, tudo é para ela, tudo é meu. E isso, se eu juntar com o início da vida, tá? São algumas que tu vai entender. No início da vida é o quê? Tá? A gente sempre diz assim, que a criança termina a sua gestação 2 ou 3 meses depois que saiu da barriga da mãe. Por isso que no primeiro, segundo mês, ela não vê o seio materno como sendo da mãe, ela vê o seio materno como sendo dela. Tá? É a estrogestação, certo? Tá. Aí lá com 2, 3 meses a criança aprende que o seio não é mais dela, não faz parte dela, tá? E ela começa a desvincular da mãe, tá? Só que aos 2 anos a criança tudo é dela. Então, quando eu pegar uma xícara que eu não quero emprestar pro outro, é porque a xícara faz parte do meu corpo, tá? E aí o problema não é da criança.
problema é o pai que chega e diz assim, eu vou te tirar. Tá? O pai pode dizer e vai acontecer isso. Diz assim, empresta pro fulaninho. Talvez ele não empreste. Vai passar 2 ou 3 minutos, ele vai emprestar. Tá? Mas o comportamento é o mesmo. Quando da questão de continuação do seu corpo, na criança pequena lá do seio, que está terminando a gestação, e depois com 2, 3 anos da criança, porque os objetos fazem parte do seu corpo. Tá? Sim. E aí é o carrinho que eu quero levar todos os dias para a escola, é o bichinho que eu quero levar para dormir. Tá? Se querem tirar o meu brinquedo na hora do banho, é porque faz parte do meu eu, tá? Então, a tua pergunta ela é um pouco mais complexa porque as coisas vão se misturando. E aí, existe um papel nutricional para isso. Dr. Fábio, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Acompanhe o próximo episódio com mais conteúdo sobre o desenvolvimento cognitivo na criança.